Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre características do território brasileiro, especificamente a localização. Como é possível localizar o território brasileiro? Quais são as características para a localização e as consequências da extensão territorial do Brasil, desta área do território brasileiro. Nesse sentido, pensamos juntos então, como podemos localizar o Brasil no planeta Terra? Que fatores ou que características podem ser utilizadas para essa localização do território? Primeiro temos que saber o que é localizar. Então, quando penso em localização, é possível utilizar algumas características de um determinado espaço geográfico para estabelecer essa localização, mas ela sempre tem que ter um quadro de referência. Essa referência pode ser uma praça, um edifício, entre outros elementos que estão naquela paisagem, naquele local. Mas em espaços maiores, a geografia vai utilizar outros recursos que facilitam a localização geográfica, entre eles as coordenadas geográficas formadas por paralelos e meridianos e que possibilitam encontrar qualquer ponto da superfície terrestre. Utilizando a coordenada geográfica, podemos encontrar qualquer lugar, qualquer ponto da superfície da Terra. Importantíssimo entender essa característica de localização, que isso funciona também para o território brasileiro. Mas pensar no território brasileiro, na sua localização, temos que analisar como se deu a formação do território. Ela inicia lá com o Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, que estabelecem a divisão das terras, e quando os colonizadores portugueses chegam no Brasil, respeitando ali, seguindo o Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro seria esta parte que temos em amarelo no mapa, representava o tamanho, a extensão territorial do Brasil em 1500 na chegada dos colonizadores, muito menor do que o seu tamanho atual. E aí, em função da ocupação portuguesa e da expansão da exploração de recursos portuguesa, eles acabam ocupando terras que pertenciam à Espanha. Em 1750, houve a necessidade de fazer um novo acordo, o Tratado de Madrid, para estabelecer as novas fronteiras ali a partir desse avanço na ocupação feito pelos portugueses em terras que eram até então espanholas, desenhando praticamente o que é o território brasileiro hoje, exceto por pequenas mudanças aqui na parte oeste. Então nós vamos ter a formação ali do território brasileiro, do tamanho, da extensão que ele tem hoje, que é acima dos 8.500.000 quilômetros quadrados, né? A área do território brasileiro. As características territoriais, então, de localização, nós temos a linha do Equador que corta a porção norte do território brasileiro e ele fica ali totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, né? Isso vai influenciar em outros fatores, como a distribuição ali das horas. O Brasil, por ser extenso no sentido leste-oeste, ou seja, na longitude, ele vai apresentar ali 4 fusos horários, em função dele ser largo no sentido leste-oeste. Então, é uma característica influenciada ali pela extensão, pelo tamanho do Brasil, né, pela sua largura, vamos dizer assim, no sentido leste-oeste. Por isso nós temos diferentes horários dentro do território brasileiro. E formas de localizar o Brasil. Considerando a divisão pelos hemisférios, dizemos que a maior parte do Brasil está no hemisfério sul e totalmente no hemisfério oeste, se eu considero essa divisão. Uma pequena parte do Brasil fica no hemisfério norte porque ele é cortado pela linha do Equador, mas ele não é cortado pelo meridiano de Greenwich, então ele fica totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. E se eu utilizar as zonas térmicas, eu digo então que a maior parte do Brasil está na zona tropical, que é a região do planeta Terra mais aquecida, e uma pequena parte na zona temperada, que corresponde ali à grande parte da região sul. Por isso nós temos um clima na região sul muito mais frio do que em outras partes do Brasil no período de inverno, por causa dessa localização geográfica, dessa característica ali importante da localização do território brasileiro.
Neste vídeo nós falamos sobre características do território brasileiro, especificamente a localização. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!